Estamos falando dos 20 anos da atual Constituição Federal Brasileira e falando também um pouco do processo constituinte, das mudanças deste período e dos aspectos mais positivos. Destacamos já a questão da participação popular, a questão das mudanças em várias áreas. Eu, particularmente, como membro que fui da Assembleia Nacional Constituinte e assisti muita coisa positiva, também vi muito conflito e também vi acontecerem coisas que não gostaria que tivessem acontecido. Afinal, nem sempre tudo é como cada um pensa ou deseja, e numa democracia acaba acontecendo às vezes uma vontade de maioria e a minoria se vê contrariada. Mas o que importa é quando há avanço, e como lutamos muito para democratizar o Brasil, conseguimos esse avanço. Hoje temos eleições diretas em todos os níveis, não é isso? Hoje já não se fala mais em golpe nem militar, nem de outra natureza, mesmo quando às vezes há descrédito. E aliás, houve uma prova de fogo logo depois de aprovada a Constituição Federal, quando se fez a primeira eleição direta para a presidência da República e foi eleito então o presidente Fernando Collor de Mello. Um ano e pouco depois, ele foi submetido a processo de impeachment, isto é, de cassação do mandato, e houve uma discussão grande no Brasil, uma grande mobilização, chamada as caras pintadas, a juventude sobretudo se mobilizou pelo impeachment do presidente, e ao final o Congresso encaminhou-se para votar a destituição do presidente da República e ele, à última hora, renunciou para não ser cassado, não é isso? Não perder os direitos políticos dele. E mais tarde, depois, como provavelmente todos sabem, conhecem, acabou sendo na justiça inocentado das acusações que foram feitas. Mas na democracia é assim, quando há uma acusação, há um julgamento, na política é um julgamento político e politicamente ele foi naquele momento condenado, digamos, e pressionado a deixar o cargo. De modo que se já ali, saindo do governo militar, na primeira experiência de eleição civil depois de tantos anos, houve já uma prova de fogo de testar a democracia brasileira, ela ficou ali comprovada essa estabilidade e hoje já não se pensa, nem se discute e talvez o mundo hoje já não apoia mais esse tipo de comportamento. Podemos até olhar à nossa volta, o que acontece nos países da América do Sul, na nossa América Latina, em que há ascensão de governos mais de esquerda ou mais contestatórios, não é isso? Ou mais polêmicos, e nem por isso há qualquer sobressalto nas relações dos países ou qualquer tipo de intervenção externa. E creio que tudo isso é positivo, porque de algum modo estamos todos amadurecendo, formando consciência e cada vez mais nos capacitando a exercer com maior responsabilidade o nosso papel de cidadãos, porque afinal, às vezes esperamos que alguém vá lá e resolva o nosso problema. Nós temos que lutar para resolver nossos problemas e até ajudar a resolver os dos outros. E alguns problemas são coletivos, temos que agir, portanto, coletivamente. Outros são pessoais, temos que fazer o encaminhamento nosso pessoal. É a realidade. Mas me reportando ainda à Constituição de 88, queria lembrar também fatos que aconteceram, dois fatos importantes. O primeiro, que quando fizemos a atual Constituição brasileira, trabalhamos no sentido de que o Brasil adotasse o sistema de governo parlamentarista. O que significa o sistema de governo parlamentarista? Significaria um sistema de governo em que o parlamento elegeria o primeiro-ministro, não é isso? Aquele que governa, na verdade o governante, enquanto o povo elegeria o representante do Estado. A ideia é de separar Estado e governo, não é? Como existe em alguns países do mundo, por exemplo, na Espanha, na Inglaterra, tem rei na Espanha, tem rainha na Inglaterra, né? Em outros países não tem a figura do rei, tem a figura do primeiro-ministro e do presidente. A Alemanha é o caso típico, não é isso? Poderíamos pegar a Itália, é outro exemplo, né? Em que há, de algum modo, o parlamentarismo. Então nós aqui trabalhamos a ideia pensando que o parlamentarismo seria uma forma mais moderna, mais contemporânea, mais democrática para, inclusive, corresponder à expectativa de estabilidade democrática. Trabalhamos e a nossa Constituição Federal ficou com essa característica. Mas, ao final,
não prevaleceu a visão parlamentarista, prevaleceu a visão presidencialista, e na Constituição foi colocado um artigo permitindo que a sociedade, que o povo brasileiro escolhesse o sistema de governo. E houve um plebiscito nesse país, do qual nós participamos, sobretudo quem tinha o direito de voto naquele momento, e resolveu-se manter o sistema presidencialista. Então se elege um presidente que ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo, não é isso? No parlamentarismo, eleger-se-ia presidente para chefe de Estado e se elegeriam deputados e senadores, e os deputados e senadores escolheriam o chefe de governo. Essa seria a mudança. E no sistema eleitoral haveria mudanças também se tivesse passado o parlamentarismo, porque então teríamos o chamado voto distrital ou distrital misto, elegendo representantes por regiões menores dentro do Estado. O fato de termos uma Constituição com características parlamentaristas e preservado o presidencialismo como sistema de governo, claro, vem trazendo alguns conflitos, especialmente o de governabilidade, ou seja, devido à morosidade na regulamentação legal, na forma de ação do Parlamento, no caso do Congresso Nacional, Câmara e Senado, o presidente da República muitas vezes tem que abrir mão de um expediente constitucional chamado medidas provisórias. Daí a crítica ao fato que os governos, seja Fernando Henrique, como também o Lula, e mais o Lula ainda que o Fernando Henrique agora, têm editado centenas de medidas provisórias, se não legislando, estabelecendo normas, critérios e regulamentando, criando obrigações ou liberando setores de obrigações, cuja tarefa seria primordialmente do Legislativo. Portanto, queria que também se tivesse essa compreensão. Permaneceu na mão do governo o poder de legislar provisória, de caráter provisório, isso é urgente, mas sempre precisando do referendo do Legislativo Federal. Fique conosco que nós voltamos para mais um bloco.